Olá, muito bom dia, Rio Grande do Sul. Agora 11 horas e 37 minutos, quinta-feira, 12 de novembro. Veja agora os destaques de hoje. Crimes em família abalam o Rio Grande do Sul, o que leva filhos e esposas a planejarem assassinato de familiares. Cada caminhão um susto. Moradores da Serra já contabilizam 28 acidentes em um mesmo ponto de rodovia estadual. Até uma barreira foi construída pela comunidade para proteger as casas. Já pensou em encontrar o seu candidato a vereador com a ajuda da tecnologia? É isso que um app está prometendo. O chamado Tinder das eleições ajuda o eleitor a escolher em quem votar. Ai, 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 Colorado! Inter de treinador novo perde em casa para o América Mineiro e está a um fio de seguir vivo na Copa do Brasil. Já o Grêmio venceu o Cuiabá e volta para Porto Alegre com a vantagem na mala. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E hoje é dia de falar do tempo. Daqui a pouco a Estael Cias vai explicar por que São Pedro está se negando a mandar chuva aqui para os gaúchos. Impressionante, tem chovido muito pouco. A seca já está causando prejuízos no campo e nas cidades. Sempre quando a gente fala em seca, a gente tem que lembrar que não é só prejuízo ali na lavoura, não. É menos comida na mesa, é menos renda para o produtor. Produtor, que é o consumidor da cidade, acaba atrapalhando a economia da cidade. Abastecimento de água, gente, é muitos prejuízos interligados. E aí, será que até o final do ano a coisa melhora, hein? A Estael já está aqui, já está me fazendo aqui um sinalzinho aqui, tipo, mais ou menos. Acho que a coisa não anda muito bem, não. Então, logo mais ela estará aqui trazendo todas essas informações, tanto para o pessoal que está aí plantando ou esperando para plantar a próxima safra, porque não tem água, o solo já está rachando, já tem ali muitos rios que já estão com nível muito baixo. Gente, é muito, muito preocupante. Então a gente vai para um rápido intervalo, dá tempo de pegar uma aguinha e depois já voltamos. Olá, pessoal. Agora eu quero que vocês fiquem com um recado dos meus amigos da Solução Financeira. Olá, muito boa tarde para você que está nos acompanhando. E eu tenho um recado da Solução Financeira para você que está achando que está pagando muito caro pelo financiamento do teu carro. Tá com aquela sensação de que está pagando por 2 veículos, mas só tem um na garagem? A Solução Financeira é campeã em desconto de juros e pode te ajudar. Entre em contato agora mesmo no 51 98324 8344. Através de uma análise que é totalmente de graça, você pode saber o tanto que vai economizar na sua dívida. Tem gente que economizou até 70% e você pode ser um desses. Então é muito fácil. Pega aquele carnê que está te incomodando, que as parcelas já estão em atraso ou que até mesmo está em dia, mas você acha que está pagando muito caro e manda uma foto para nós. Manda a foto da parcela que vai vencer ou da que já estiver vencida. Não perca seu veículo para o banco, tá? Não perca o seu carro para um processo de busca e apreensão. Saia das ameaças do banco. Entre em contato agora mesmo. O número 51 98324 8344. A Solução Financeira é a melhor e maior assessoria bancária do Brasil. Entre em contato agora mesmo. É contigo, André. Então, vamos seguindo, 11 horas e 47 minutos. Nós temos muitas notícias até a 1h da tarde. Vai ter aplicativo de eleições que nós vamos mostrar para vocês sobre como escolher o melhor candidato. Também vamos falar da seca. Pois é, São Pedro, ó, fechou a torneirinha. E agora, vamos para os principais destaques de hoje. Vamos mostrar agora, começando por Aline Schneider. Ao vivo de Santa Maria do Herval, vamos mostrar como aconteceu o acidente envolvendo um caminhão de cebolas. Testemunhas contam que o motorista ficou sem freios, por isso ele não conseguiu vencer a curva, atingiu uma velocidade de quase 100 km por hora e foi parar no pátio daquela casa ali. Agora há pouco chegou o guincho para retirar o veículo. Na descida, o caminhão ainda atingiu um ônibus com cerca de 15 pessoas dentro. Daqui a pouco os detalhes. Nossa, então tá, daqui a pouco a Aline volta com todos os detalhes. Camila Faraco e seu destaque.
Olha, Lu, tem um aplicativo que está dando o que falar aqui em Porto Alegre. É uma ferramenta que ajuda o eleitor a encontrar o candidato a vereador mais compatível com as suas ideias e pensamentos sobre temas relevantes para a cidade. Saúde, educação e segurança pública. Não é à toa que está sendo chamado de Tinder do voto. Será que vai dar match nessas eleições? Quero saber. Daqui a pouco a Camila volta então com todas essas informações e agora vou pedir licença aí para o pessoal de casa, porque infelizmente essa notícia é de arrasar o coração. É uma notícia muito triste, de embrulhar o estômago, revoltante. Uma madrasta é presa por suspeita de matar um bebê de 1 ano e meio em Canoas, na região metropolitana. De acordo com a polícia, ela torturava a criança. O Lucas Abate está acompanhando esse caso, né? Está lá em Canoas. Lucas, tem alguma previsão para a conclusão dessa perícia, desse crime tão revoltante, tão triste, né? Tão bárbaro? Olha, Lu, o que mais choca nesse crime, a questão da motivação que foi apresentada pela madrasta para matar essa criança de apenas 1 ano e meio. Disse que ela era muito agitada, chorava demais e acabou espancando essa criança até a morte. Isso que aconteceu na última sexta-feira. Essa criança foi levada até a unidade de pronto atendimento, não resistiu e a partir da suspeita de que havia uma agressão, um crime, a Polícia Civil foi acionada, foi até o local e prendeu essa mulher em flagrante. Essa criança de apenas 1 ano e meio, a madrasta, na verdade, essa criança era fruto de um relacionamento extraconjugal do pai com uma outra mulher no momento em que tinha um relacionamento com essa madrasta. Então, até por isso, se tem uma hipótese, né, de que essa criança, que essa mulher tinha um ódio, uma raiva muito grande dessa criança e por isso que cometia todas essas agressões. Mas para dar mais detalhes sobre isso, a gente vai falar agora ao vivo com o delegado Pablo Rocha, que está investigando toda essa ocorrência. Delegado, pelo que foi apurado até agora, essa tortura já acontecia há mais tempo? Foi uma situação de ocasião naquele dia da morte? Bom dia. Lucas, bom dia aos nossos telespectadores. Bem, nós temos 2 situações que são objeto do nosso inquérito policial. A situação pontual das agressões que resultaram na morte dessa criança. Não se tem dúvida que se está diante de um homicídio doloso qualificado pelo meio cruel e pelo motivo torpe. Outras qualificadoras também podem ser agregadas ao tipo penal no curso da investigação. Disso não se tem dúvida, a autoria é a madrasta. E nós estamos investigando uma possível tortura dessa criança por prática reiterada de atos de correção ou de pura maldade por parte da madrasta. Também é investigado o padrasto por talvez praticante desses mesmos atos de tortura na forma omissiva. E caso não configurada a tortura, teremos pelo menos a prática de lesão corporal grave. Eis que se verificou que há 10 dias, uma data exata de 10 dias antes da morte, essa criança foi vítima de uma bárbara agressão com um ferro de passar-roupa que foi pressionado contra o braço da criança. A natureza da lesão nos deixa bastante evidente que não se trata de uma lesão acidental autoprovocada, quer dizer, que o menino tenha por engano ou dentro de um contexto de brincadeira se ferido. Não. Essa lesão ela é grave, ela é profunda, ela é extensa, ela é larga. Se vê que foi provocada por terceiro, não pela própria vítima, e como uma forma de castigo, de maldade. É inaceitável que uma criança seja ferida com ferro de passar-roupa. Agora são 11 horas e 52 minutos. Lucas, vamos só recuperar para o pessoal que está ligando a televisão agora. Nós estamos falando sobre um caso bárbaro que aconteceu em Canoas. Uma criança de 1 ano e meio foi morta e a suspeita é que tenha sido a madrasta que tenha matado essa criança, né? Esse bebê que, na verdade, era fruto de um relacionamento extraconjugal. E aí, agora, a polícia, então, está investigando este crime. Delegado, bom dia. É a Luciane aqui que está falando do estúdio. Eu e o Glauco, nós estamos também acompanhando aqui a sua entrevista. Causa muita revolta, né? Provavelmente o pessoal de casa também está com esse sentimento. Porque é um bebê de 1 ano e meio totalmente inofensivo, indefeso. E delegado, há informações, então, de que essa criança já passava por outras agressões, era vítima de tortura, mas essa mulher, ela também tinha uma filha. Essa filha
a princípio, não era vítima de agressões, é isso? Ou seja, o problema era esse bebê, que era desse relacionamento extraconjugal. Você já tem essas informações? Correto. Nós tivemos a oportunidade de iniciar as investigações porque conseguimos prender em flagrante a autora do fato e depois, já ampliando a investigação, ouvimos, na data do fato mesmo, ouvimos vizinhos e nós tivemos a oportunidade de ouvir a própria menina de 6 anos. É bastante impressionante o depoimento dela porque ela testemunhou todas aquelas agressões que culminaram na morte de seu irmão. E ela, para mim, foi realmente de cortar o coração porque ela me falou: o meu irmão desmaiou. Né? E ela demonstrava ter conhecimento de que o irmão havia perdido os sentidos, mas ela não ligava isso à ideia da morte. Ela não tinha ideia de que o irmão tinha morrido. Provavelmente ela deve ter testemunhado outras agressões que o irmão pode ter desmaiado ou ter desfalecido e voltado a si. Então, na cabeça dela era algo que tinha acontecido e iria passar. É muito cruel ter que revelar isso a uma criança de 6 anos. A compreensão da morte é difícil para nós, adultos. Imagine para uma criança de 6 anos que testemunhou o irmão ser agredido. Sem explicação. E ela, sim... 6 anos, Você que está ligando a televisão agora, nós estamos mostrando o caso de uma madrasta que foi presa após a morte de um bebê de 1 ano e meio. O enteado dela foi morto. A polícia suspeita que ele tenha sido vítima de tortura. Tortura. Uma criança de 1 ano e meio. Glauco, eu estou aqui pasmo. Eu estava tremendo aqui com o relato aqui do delegado. Não, é um absurdo. Porque essa mulher, uma haitiana, ela tem também uma filha, né, de 6 anos, né, delegado? E essa criança, ela consegue se comunicar bem em português, ou seja, ela conseguiu trazer esse relato de forma bem clara aí para a polícia? Sim, essa criança, ela é nascida no Haiti, porém ela se comunica muito bem em português. O português dela é muito bom, muito correto. Um ou outro conceito ainda que ela confunde, até porque ela escuta muito outras línguas em casa, então alguma confusão tem, mas o relato dela é muito preciso. Delegado. E respondendo a tua pergunta anterior, ela nos relata que os castigos eram diferentes com relação a ela e com relação à criança. O que nos denota que o sentimento não era o mesmo com relação aos dois. Meu Deus. Agora a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo, né? E o pai dessa criança? E o pai? Muito bem, a gente está tentando entender o contexto familiar também. Esse pai é um senhor, um jovem senhor, um rapaz, que sai para trabalhar às 6 horas da manhã, retorna às 19 horas. Ele é sujeito que traz o sustento para dentro da sua casa. Ele alegou desconhecer as coisas que aconteceram dentro da sua casa. Eu indaguei a ele sobre o ferimento aqui no braço direito, um ferimento grave provocado por ferro de passar. Ele disse que viu aquele ferimento, que perguntou a ela e que ela disse que o menino havia se ferido acidentalmente enquanto brincava. Perguntei se a outra filha teria visto esse ferimento. Ele disse que não, que a filha estava no outro cômodo da casa. Me parece bastante relevante o fato dele passar muito tempo fora de casa. Vamos ver. A participação dele no homicídio está descartada porque ele realmente estava fora de casa. Ele não participa das agressões. Mas as omissões dele com relação ao filho podem sim caracterizar crime. 11 horas e 56 minutos, nós estamos trazendo essa história terrível de um bebê de 1 ano e meio que foi espancado, torturado e morto na última sexta-feira. É um caso muito triste. Nós estamos conversando aqui com o delegado Pablo Rocha, lá de Canoas. Delegado, ele já chegou sem vida isso ao hospital, ou seja, a madrasta, ela é a principal suspeita, né, de ter espancado esse bebê, mas foi ela que levou ele até o atendimento de saúde, é isso? Perfeito. Nós deslocamos equipes para o local dos fatos e as primeiras informações que ela passava é que uma outra pessoa teria agredido a criança e ela teria levado a criança até lá. O que nós fizemos? Nós desdobramos a equipe, consegui que a equipe fosse até a casa onde teria acontecido os fatos. Localizamos a criança, né, a filha dela. Já tivemos uma conversa preliminar. Ela já de pronto relatou que a mãe havia agredido o irmão e com base nisso já determinei que ela fosse conduzida até a delegacia de polícia, onde certamente ela seria, como foi, autuada em flagrante pelo crime de homicídio doloso qualificado.
Meu Deus, olha que terrível esse crime, hein, delegado? Agora, e os vizinhos, eles não viram isso? Ou seja, todo mundo pode denunciar, deve denunciar. É o que o Estatuto da Criança e do Adolescente prega, né, delegado? Que todo mundo tem responsabilidade em relação à vida das crianças. Ou seja, quem se depara com uma situação assim de agressão como essa, deveria ter denunciado, né? E eu gostaria também de saber do senhor como, então, fazer essa denúncia. Muito bem, muito correta a tua ponderação. Toda agressão à criança, ela deve ser objeto de denúncia à Polícia Civil. Se for algo imediato, deve ser comunicada também à Brigada Militar, para que se consiga deslocar uma equipe e se consiga flagrar esse tipo de crime, que é muito grave, tem consequências nefastas. Nós temos crianças que ficam lesionadas para de sequência de agressões, é algo muito grave. Só procuro contextualizar que esses haitianos são pessoas, de regra, muito ordeiras. Eu não quero confundir um indivíduo com o grupo, né? Com certeza. São pessoas muito ordeiras, pessoas trabalhadoras e que, infelizmente, as coisas que acontecem nesses grupos de imigrantes costumam ficar entre eles. Eles têm muito receio de comunicar tudo e eles não sabem como se comunicar também com a sociedade brasileira ainda. Infelizmente, isso também contribui para que o silêncio tenha preponderado nesse caso. Ô, Lu. E é bom, Lu, a gente reforçar o canal de denúncia principal que se tem de violência contra a criança, que é o telefone Disque 100, é seguro, é anônimo, é rápido, gratuito, qualquer pessoa pode fazer essa denúncia sem se identificar. E também aqueles telefones conhecidos da Polícia Civil também, tem o 180, 181 também, que é violência contra a mulher, 197, enfim, são várias formas de fazer a denúncia e que se a pessoa de repente ligar para o 197, que é o telefone geral, vai receber o mesmo encaminhamento da mesma forma, até porque se tem uma certa integração entre os órgãos, entre todos, que é na questão quando envolve crianças, quando uma pessoa denuncia para um canal, se tem uma responsabilidade também desse canal avisar os outros entes envolvidos. Mas eu queria fazer uma pergunta, acredito que até a pergunta que o Glauco Paza deve estar pensando aí na redação, sobre a punição para essa mulher por ser estrangeira, se muda alguma coisa no procedimento ou valem as leis aqui do Brasil? Não, as leis que valem para o caso são as leis do Brasil. Existem algumas diferenças de procedimento, algumas cautelas já foram adotadas, inclusive pela juíza de direito como homologou flagrante, que é a comunicação ao consulado do Haiti, que foi feita ao consulado do Haiti em Brasília, para que providencie auxílio jurídico a ela, tradutor, que nem sempre você tem alguém que fale a língua específica, que no caso é a língua crioulo, até a língua é uma barreira da qual se utilizou de modo falsamente esperto essa senhora, porque ela conversava em francês com outros integrantes do grupo e ela dizia que ela bateu, mas ela não quis matar, e eu estava presente, eu entendi o que ela estava falando. E ela, pensando que estava protegida pela barreira da língua, conversou com outros integrantes do grupo de haitianos. Aqui na delegacia, ela já mudou, ela disse que só falava crioulo, que não falava francês, usou a língua como uma barreira para não se comunicar com a polícia. Manifestou o direito de não se pronunciar durante a autuação em flagrante, o direito esse que foi respeitado, mas que, diante de todo o contexto probatório que nós já tínhamos, ela foi autuada em flagrante pelo homicídio qualificado. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, muito obrigado, delegado. Obrigada, Lucas, pelo acompanhamento aí deste caso tão triste. Então, fica o recado, se você se deparar com algum tipo de agressão contra uma criança, denuncie, Disque 100. Agora vamos mudar de assunto. Ontem a gente trouxe aqui alguns flagrantes de acidentes impressionantes envolvendo caminhões e olha, mais acidentes chocantes, viu? E que se repetem, tem apavorado moradores da Serra Gaúcha. Um deles aconteceu nessa quarta-feira em Santa Maria do Herval e é para lá que nós vamos agora conversar ao vivo com a Aline Schneider. Que acidente terrível, meu Deus, que tragédia, hein? Quase aconteceu. Na verdade, teve muita gente ferida, né? Teve um prejuízo enorme. Conta pra gente essa história. É verdade, Lu. Vou contar todos os detalhes desse acidente, mas antes, Lu, eu preciso te dizer que é um prazer finalmente estar dividindo tela contigo, mulher. É verdade. A gente que é colega de profissão há tanto tempo não tinha tido essa honra ainda. É verdade. Estás assumindo o lugar do André Hara aí nas férias dele brilhantemente.
Parabéns. Obrigada, Dito Aline. isso, Agora seguimos, né? A gente já tricotou um isso, pouquinho. olha só, gente, já estão recolhendo o veículo, o caminhão que estava carregado de cebolas. Desde ontem, ele ficou aqui na rodovia. Nós estamos em Santa Maria do Herval, no coração de Santa Maria do Herval, na RS 873. Vou chegar mais perto aqui para mostrar para vocês o estado que ficou o caminhão. Olha só o jeito que ficou o caminhão. A batida foi tão intensa que ele partiu ao meio. Meu A Deus carroceria do ficou céu. dentro da casa da família, que eu já vou mostrar para vocês. E aqui, ó, olha o estado. Eles estão fazendo aqui todo um processo de estabilização do veículo para daqui a pouco, então, conseguir fazer a remoção desse caminhão. E já conto para vocês como que aconteceu esse acidente. Pois é, como é que ele se Caminhão. dividiu ao meio, né, Aline? Com placas de Lages. Era a primeira vez que esse motorista vinha para a região e ele descia por essa rua aqui, ó, por essa estrada aqui, ó, que é muito íngreme, dá para ver atrás de mim. Existem placas de sinalização, redutores de velocidade, mas nada disso tem adiantado, viu, Lu? E aí, testemunhas contam que o caminhão perdeu o freio. E por que eles desconfiam disso? Porque o caminhão já veio buzinando. Buzinando. Na frente dele tinha um ônibus com cerca de 15 pessoas dentro que trabalham num frigorífico. Para não bater no ônibus, o caminhão passou pela frente do ônibus, veio na contramão e aí, olha o que ele fez. Ele veio aqui e acertou as pedras dessa residência que o proprietário colocou. Olha só as pedras. Olha as pedras que o proprietário já colocou ali. Essas pedras foram colocadas porque esses acidentes acontecem há 50 anos. Esse é o 28º acidente. 6 pessoas já morreram aqui na casa do seu Gilberto. Nossa. E eu vou conversar com ele agora. O seu Gilberto recém tinha vindo pegar o jornal. Imagina o pavor dele. Pegou o jornal, veio aqui, ó, pegou o jornal, e aí ele voltou lá na varanda dele. Ô, seu Gilberto, vem aqui falar comigo. E é pertinho ali a casa, né, Aline? É só alguns passos pertinho ali. Olha ali. E aí ele pegou o jornal e voltou. Na hora que ele voltou para ler o jornal, veio o caminhão, então, lomba abaixo. Dá uma olhada no que diz, seu Gilberto. Eu recém tinha pego o jornal e tinha vindo, me sentei na cadeira, eu e a esposa, para tomar um chimarrão. Abri a primeira página do jornal e eu disse, olha lá, daí já veio a carga, ela veio até aqui. Isso aqui era tudo cebola. Por pouco não lhe acertou, então? Se eu tivesse aqui, eu teria morrido debaixo da cebola, não ia saber como. Não. Ao todo, agora são 28 acidentes com 6 mortes e ninguém faz nada. E se não fosse pelas pedras que o próprio seu Gilberto colocou aqui no pátio da casa dele, o caminhão teria invadido a residência. Ele conta que aqui nesse local onde eu estou era cheio de árvore. Ao longo desses anos todos, que já foram 28 acidentes, cada vez ia derrubando uma árvore. Não tem mais nenhuma árvore aqui. Agora tem pedra. Agora ele colocou as pedras. Inclusive essa, então, que pesa toneladas. Ele trouxe, com a ajuda de um amigo, um caminhão, e foi nessa pedra que a carroceria, então, do caminhão bateu e se rompeu. Aí, parte do caminhão ficou nesse ponto aqui do pátio, e a outra parte, a carroceria do caminhão, aqui a gente consegue ver, ó, os destroços ainda, que estão todos reunidos para o seguro que deve vir, e a outra parte veio parar aqui, ó, na lojinha da esposa do seu Gilberto, que fica nesse ponto da casa. Meu Deus do céu. Entrou tudo dentro.
Aline, vamos recuperar aqui para o pessoal que está ligando agora a TV. Nós estamos falando sobre um acidente terrível que aconteceu em Santa Maria do Herval, ali perto de Morro Reuter, um pouquinho passando ali o Vale dos Sinos. Agora 12h08, então nós estamos trazendo todos os detalhes deste acidente. É uma curva onde já ocorreram pelo menos 28 acidentes, muito semelhantes a este. Esse caminhão, ele acabou se partindo ao meio porque o proprietário dessa casa, ele colocou pedras enormes, rochas praticamente, e aí o caminhão bateu, a carroceria voou longe, a outra parte do caminhão ficou atrás, o caminhão estava carregado por cebola. Olha onde foram parar todas essas cebolas, todos esses sacos, essas sacas de cebola, né? Voaram para dentro da casa. Olha lá, do seu close, olha lá a quantidade de cebola que caiu dentro da casa dele. Agora, pior, ele ainda bateu num ônibus, como a Aline estava contando, um ônibus que estava ali trafegando, que levava funcionários de um frigorífico. E aí, Aline, a gente teve aí um resultado muito triste, muitos feridos, né? Porque no caminhão tinham 4 pessoas, né? O casal e os 2 filhos desse casal, de 2 e 3 anos de idade, que foram socorridos pelos vizinhos, levados até o posto aqui da cidade e depois encaminhados para o hospital. Felizmente, estavam bem, claro, muito assustados. Logo em seguida, a família foi localizada de Santa Catarina, veio e ficou com essas crianças. E o ônibus, Aline? O ônibus também teve feridos, né? Sim, 15 pessoas que estavam dentro deste ônibus tiveram ferimentos, algumas fraturas, mas felizmente ninguém perdeu a vida. Vou mostrar para vocês aí numa arte, dá uma olhada só. Esse ponto onde eu estou, então, é Santa Maria do Herval. Perto daqui, também na RS 873, fica a entrada para este acesso em Morro Reuter. Em agosto, nós estivemos ali na localidade para também registrar acidentes que têm acontecido com frequência por ali. Desde junho do ano passado, já foram 4 acidentes muito violentos e muito semelhantes. Olha lá porque veículos perdem o controle por causa dos freios. Pessoas que não estão acostumadas acabam usando o freio não motor e sim o freio do pé. E na hora que o freio precisa funcionar, ele já está gasto demais e não funciona. Aline, e o que o Dyer diz, hein? Se o próprio seu Close ali diz que são 50 anos em que esses acidentes se repetem. Já foram 28 acidentes como esse só na propriedade dele, né? A gente está vendo na tela aí, são acidentes que aconteceram em outros pontos da mesma rodovia 783, ali a VRS, e no entroncamento com a 116, que a gente mostrou 2 acidentes terríveis. Olha lá, um caminhão, ó, ele perde o freio, avança sobre esse terreno. O que o Dyer tem para dizer, hein? Ontem mesmo o Dyer veio aqui em Santa Maria do Herval depois do acidente e eles sempre dizem que estão fazendo estudos. Aqui onde eu estou, eles alegam que sim, existe a fiscalização eletrônica, existe pardal, existe sinalização, mas não é suficiente como a gente tem visto até então. Lá em Morro Reuter, mesma questão. Dyer e DENIT discutem formas de tentar reduzir esses acidentes. Depois do último que aconteceu em agosto, colocaram mais quebra-molas. Parece que até agora isso tem solucionado, porque desde então não voltou a ocorrer. Mas o fato é, e uma situação interessante, Lu, o aplicativo, para as pessoas que são de fora e colocam que querem chegar a uma determinada rota, ele indica esse acesso. No entanto, esse acesso requer que as pessoas possam trafegar numa velocidade muito mais reduzida. E para quem não conhece a via, isso é um perigo a mais. Que barbaridade. Obrigada pelas informações, Aline. E a gente vai cobrar, né? Porque tadinho ali do seu Close, não sei nem como é que ele consegue dormir, né, Glauco, com toda essa situação. Eu não dormiria, Lu. Eu ficaria em permanente alerta. Nossa. Olha só que absurdo. Qualquer freada brusca, meu Deus. Vamos mudar de assunto, porque ainda hoje nós vamos falar sobre crimes em família, que estão abalando aqui o Rio Grande do Sul. O que leva filhos, esposas a planejarem um assassinato frio dos seus familiares? É uma pergunta que fica no ar, né? Acho que a resposta talvez seja muito mais com um psiquiatra. Inclusive, o Lucas Abate conversou com um especialista. Agora, engana-se quem acha assim, esse tipo de gente é doente. Não é doença não, gente. É gente má. É maldade.
é frieza. É gente que tem desvio de caráter. Vocês já viram isso? Pois é. O especialista conversou com o Lucas Abate, trouxe várias informações para a gente tentar compreender o que leva um filho a matar o próprio pai, uma esposa a matar o marido. Daqui a pouco, todas as informações, porque agora eu vou voltar lá para a redação para conversar com o Glauco Paz, até porque não basta, né, ser criminoso. Tem que ter uma dose aí de crueldade, né, Glauco? Olha só onde esses suspeitos de abigeato, né, que é o roubo de gado, levaram os animais. Onde foi isso, Glauco, pelo amor de Deus? Você não tá vendo mal, não. É dentro de um carro, é dentro de uma Kombi, que é uma van, né? Em que estavam 2 animais, 2 vacas. Foi em Nova Santa Rita, aqui na região metropolitana. Durante o patrulhamento, ontem à noite, a Brigada Militar abordou este veículo, né? E dentro dele estavam, então, 2 vacas que foram furtadas, conforme informação da Brigada Militar, e 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres. Olha, eu fico imaginando como 5 pessoas e 2 vacas estavam dentro dessa Kombi aí, né? Completamente enlatados. Mas enfim, totalmente. A brigada fez o seu papel, apreendeu os animais para tentar devolver aos donos e estes 5 elementos aí foram conduzidos para a delegacia e ficaram sem churrasco, né? Se eles pretendiam fazer churrasco, agora eles vão comer algo bem diferente, eu acho. Pois é, e a gente já trouxe, né, recentemente aí novos dados aí de abigeato, que é o roubo de gado, ou seja, os ladrões invadem propriedades, pegam de qualquer jeito os animais, às vezes colocam até, né, Lucas, no porta-malas. A polícia já encontrou, gente, as formas mais absurdas de transporte desses animais furtados. Já teve bicho transportado em Fusca, Lu. Sim! Eu duvidei do André Rara, ele me trouxe Eu lembro dessa imagem. Eu lembro dessa imagem. A gente não acredita, né? Mas acontece, né, Lucas? Olha, é terrível. Terrível mesmo. Abigeato, Lu e Glauco. O abigeato é um crime que muitas vezes está ligado muito à crueldade contra os animais, porque esses criminosos, eles querem o lucro acima de qualquer coisa, não se importam em nenhum momento com o bem-estar, com o transporte regular. Muitas vezes, esse animal já é morto no próprio campo, e a gente já acompanhou vários casos também em que os agricultores, né, donos das propriedades, chegavam e encontravam os animais mortos no campo, a carcaça apenas do animal, porque muitas vezes os criminosos tiram a carne da vaca, do boi, no próprio campo. Quando não acontece esse transporte, como vocês disseram, a carne, principalmente ovelha, já vi em várias situações, sendo transportada em porta-mala de vários veículos por muitos quilômetros, em uma condição totalmente assim, ó, terrível para esses animais. Então, o abigeato é um crime que, apesar de estar em queda até recentemente, é um crime que ainda comete muita crueldade contra os animais. Com certeza. Então, cuidado, muito cuidado com a procedência aí da sua carne que você anda comprando. Agora, vamos falar de esporte. Dupla Grenal. Roda a vinheta. É a dupla Grenal, né, com resultados bem diferentes na noite de ontem pela Copa do Brasil, né, Glauco? O Grêmio chegou pertinho ali da semifinal, já tá perto agora. A gente não pode dizer o mesmo, né, Jeremias aqui chegou, já tá participando aqui. A gente não pode falar o mesmo ali dos colorados, hein? Foi um pouco de fiasco, eu diria, hein? Situação, digamos, de gangorra. Novidade isso, né? Agora, lembrando sempre para biscoito Zezé Carinho, que vem de família. Eu vou te dizer o seguinte, Jeremias, não sei se você concorda, tá? Sabe o que é isso aqui? O quê? Não tô vendo. É por isso que eu perguntei, só pra te... É macarrão. Pra mim, era isso que o Inter estava ontem. Um macarrão. Tava completamente enrolado. O atacante virou lateral direito. É uma maçaroca. O Inter perdeu de 1-0. Tá aí o gol do Rodolfo. Foi mal no Beira-Rio. Olha, sofreu ali vários ataques perigosos que poderiam, inclusive, ter mudado o placar. O que aconteceu, Jeremias? Não basta estrear técnico, né? Ô, Glauco, Lu, todo mundo que tá com a gente, vamos por partes, tá? O que se viu foi uma coisa no meio do caminho, entendeu? Não é mais o time do Eduardo Cudê e não é o time do Abel. Então, e o que a gente viu, nós da imprensa, a torcida, a gente viu o que se escutou e o que se leu de domingo para cá. Foi o primeiro contato de todos nós
com aquilo que a gente já sabia que ia acontecer. Então é um primeiro choque. Tá, mas né? só um pouquinho, Jeremias, só um pouquinho. Deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Mudou o técnico, mas os jogadores são basicamente os mesmos. Não dava para ter feito algo parecido com aquele time do Cudê? Bom, aí é que tá, ó. A gente tava na dúvida se o Abel ia deixar o time do Eduardo Cudê. Ficou claro que não vai ser, né? O jeito de jogar, tá falando, né? E desestabiliza também, né, Jeremias? Aí que tá, Lu. Me pareceu que o time tava, assim, ó, atordoado, desmobilizado, que os jogadores sentiram muito o que aconteceu. Porque, gente, eles saíram do jogo de domingo com o Coritiba, empataram e tal, e o Cudê era o técnico. Aí ele chegou na segunda, se despediu, aí na terça chegou o Abel. O grupo sentiu. O Inter não pressionou, o Inter não reagiu, sabe? Além dos problemas da escalação e tal, do Lisca armar muito bem o América, o Inter estava desmobilizado. Os jogadores sentiram o golpe. Os jogadores usaram muito o golpe, Glauco. É o conjunto da obra, né? Agora, claro que eu não vou perder a oportunidade. Dizem que o Liscaim matou o Abel. Vamos ouvir o que o Abel falou? É pena, mas não está decidido. E agora nós temos que virar a chave. Tem uma competição também difícil, nós estamos liderando e tentar fazer o melhor possível. Se eu ganho, se tivéssemos ganho um jogo, não penso que ia jogar florezinha para mim, não. Quem ganhou o jogo foi o time do Cudê. Né? Então, perdeu o jogo, mas eu já estou aqui, a responsabilidade é minha. E Glauco, a internet, como você diz, nunca perdoa, né? Os gremistas já criaram aí um novo meme. Em vez de segue o líder, é segue o Lisca. É claro que o torcedor não vai perder, né? É a eterna gangorra. Desde que existe futebol gaúcho, tem a gangorra, ou pelo menos a rivalidade Grenal tem a gangorra, né? Vai lá, Jeremias, tá chamando aqui. Eu só queria dizer o seguinte, muita gente tá criticando o Abel, né? O Abel teve menos de 24 horas para armar esse time, tá? E eu vou te dizer, Glauco, me ajuda aí. Tu é expert nesse negócio. Mesmo que a gente esteja longe, eu participei da coletiva de apresentação e vi o Abel ontem. O Abel me parece constrangido. Tá desconfortável, né? É uma coisa assim, Lu, ele acabou de pegar o trabalho de um outro cara, né? O cara é líder, então ele tá com uma baita de uma responsabilidade. Talvez, com o passar dos dias, ele tenha uma relação de pertencimento com esse time. Hoje ele não tem. E me parece que ele tá constrangido de dizer, tem isso errado, tem aquilo errado, eu quero mexer. O Abel me parece constrangido. Tem que renovar o estoque de chiclete, né? Porque, olha, ontem o que ele consumiu, ficou mascando. Cansou os carrinhos, né? Como a gente brinca ali. Agora, quem não cansou os carrinhos foi o Renato, que eu acho que ele não precisou nem gritar muito. Na verdade, o Grêmio venceu e venceu bem, 2-1, fora de casa. Embora tenha, né, altos e baixos durante o jogo ainda, o fato é o seguinte, vencer fora de casa, no mata-mata, o mata ou morre, é sempre muito bom. O Grêmio venceu por 2-1, tá? Mas isso não evitou a polêmica. Essa é a verdade. Só que a polêmica deste caso não era tricolor, era uma polêmica que veio do Cuiabá, criticando muito a arbitragem. Mas vamos primeiro falar do resultado. Ô Jeremias, 2-1, tá muito bem encaminhada a vaga, né? Tá muito bem encaminhada. Não tem mais gol qualificado, né? Aquela história de gol fora vale 2, mas o Grêmio encaminhou muito bem. O que fica, assim, um gostinho meio amargo, assim, sabe, no fim, quando vai engolir, é que o Grêmio poderia ter feito mais, né? O Cuiabá se abriu, o Grêmio em alguns momentos dominou mais, o Grêmio poderia ter feito um 3-1 ou até não ter tomado o gol, foi um baita de um gol do Cuiabá, né? A única ressalva é essa. Mas do jogo, Jean-Pierre jogou muita bola, né? Muito e tem bem. 2-1, uma baita de uma vantagem. É verdade. O Jean-Pierre deu outro tipo de jogo ao Grêmio. Agora, sobre a polêmica, né? Bom, o Cuiabá terminou o jogo, foi até nas redes sociais lá criticar a arbitragem, reclamando o pênalti que não teria sido marcado, enfim, olha só. Botou a boca no mundo, o Cuiabá pistola. E nas redes sociais, para todo mundo ver, não tem essa história, porque a CBF pode punir. Não. Foi lá e criticou. Você acha que eles têm razão, Jeremias? No primeiro lance eu concordo, o lance do Lucas Silva, né? O toque a gente tem separado na... esse lance, né? A gente poderia mostrar o lance do Lucas Silva, que é o grande, né? O grande motivo da discórdia. Vai falando, Jeremias. Tem uma imagem, tem o frame da tela, onde a bola toca no braço esquerdo do Lucas Silva e tá aberto.
Gente, a orientação da CBF é que nesse cenário seja marcado o pênalti, tá? Tem uma discussão aí se o jogador mira no braço do cara, se foi com intenção ou com intenção. Isso é outra coisa, né, Glauco? A regra hoje diz que o pênalti tem que ser marcado. E aí eu concordo, o pênalti não foi marcado, o Cuiabá foi prejudicado. Agora tem outro lance que é polêmico, que é no gol, né? O cruzamento que termina... da bola que teria saído ou não? Ali, sabe, não tem a tecnologia da linha, né, Glauco? Se tivesse, não teria polêmica. Mas ali o ângulo da câmera indica que não saiu, mas ela tem que sair toda. Aí eu não concordo muito com o Cuiabá, entendeu? Pois é. Bom, temos o Renato ou não temos o Renato? Ó, estão dizendo aqui, alguém lá de cima disse tem. Então o Renato, se tá aí, deixa ele falar. No momento que você tem uma decisão, qualquer tipo de vantagem que você possa levar para casa é sempre uma vantagem. Então a gente conseguiu uma vitória magra, mas nós conseguimos uma vitória. É importante, os jogos são difíceis. Hoje o Grêmio tem a vantagem de jogar pelo empate em casa. Mas muita gente fala, mas o Cuiabá vem muito bem na segunda divisão. O Cuiabá eliminou o Botafogo, da mesma forma que o América eliminou o Corinthians. Então não tem mais bobo no futebol. Eu confio muito no meu grupo. Hoje eu não vou falar de arbitragem, entendeu? Eu falei lá contra o São Paulo. Hoje eu não vou falar de arbitragem. É sempre assim, né? Então tá, obrigada, Glauco, obrigada, Jeremias. Amanhã a gente volta com mais informações aí da dupla Grenal. E olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre... Será que vai dar um match para encontrar o candidato? Eu tô falando, viu? Não é namorado, não. É candidato a vereador. Você vai saber como funciona um aplicativo que é o verdadeiro Tinder das eleições. A gente traz todas as informações. Se você está procurando aí um candidato, ele vai te ajudar. E também tem informações em relação ao tempo, a seca, que está prejudicando muito aqui os produtores rurais, muitos municípios. A Estael Cias já está aqui no estúdio e vai trazer todas as informações. Mas agora eu quero pedir atenção para você que está em casa. O que, meu Deus, que leva uma pessoa a assassinar os próprios pais por uma disputa patrimonial? Dinheiro! O que passa na cabeça de jovens lá de Segredo, Jaguarão, Sapiranga, todas as histórias que a gente já contou por aqui? O que leva esses jovens a assassinarem, executarem os próprios parentes? Veja agora, então, a reportagem de Lucas Abate, na tela. Iago Machado, 25 anos, preso em Sapiranga por matar o padrasto, considerado um pai, com a ajuda da mãe. Yuri Chagas, 20 anos, planejou com a namorada o assassinato dos pais em Jaguarão, no sul do estado. Kalinka Lopes, 23 anos, simulou um assalto para assassinar o pai na cidade de Segredo, no Vale do Rio Pardo. 3 crimes cometidos por pessoas acima de qualquer suspeita, que tinham como única motivação a disputa patrimonial. Quando esse familiar utiliza o outro como uma via de obter lucro, ele não tá vendo esse familiar como essa pessoa amada, que deveria ser protegida dentro do seio familiar. O caso mais recente é o de Sapiranga. O tenente Glayton Contreira, morto no dia 25 de outubro, tinha comentado com o irmão que a ganância do enteado o preocupava. O enteado era um moço bom, porém ele era muito ambicioso. Mas não imaginava que isso levaria à morte. Dopado ainda dentro de casa, Contreira foi levado desacordado e morto em um local isolado de Sapiranga. No dia seguinte, o enteado confessou o crime e nesta segunda-feira, a mãe de Iago, que estava desamparada no velório do esposo em Rio Grande, também foi presa por envolvimento no crime. A presença dos assassinos no velório aconteceu também no crime de Jaguarão. Yuri Chagas chegou a fazer uma promessa aos pais no caixão. Ele envolveu o caixão com um abraço e com a cabeça em cima do caixão e disse para o pai que amava muito ele, que ele cuidasse da mãe lá em cima, porque ele cuidaria da irmã aqui embaixo. Um dia depois, seria preso em um crime que ainda envolveu um amigo e a namorada. O motivo, o desejo de obter terrenos da família. Em Segredo, no Vale do Rio Pardo, o agricultor José Darício foi morto junto com um funcionário em um suposto assalto. Depois, a polícia descobriu que a assassina era a própria filha, que planejou o crime por 2 meses. Kalinka Lopes
era a única beneficiária de um seguro de vida no valor de R$500 mil. A mãe dela, que havia se separado de José, também estava envolvida. E assim como nos outros casos, Kalinka lamentou a morte do pai nas redes sociais. Uma simulação para enganar a polícia. Normalmente esses crimes assim que tem a ver com patrimônio, o agressor ele planeja, muito bem planejado, ele não quer deixar pista, ele esconde as provas do crime. Que horror, hein? 12h, 28 minutos, nós estamos falando aqui sobre crimes familiares que chocaram o Rio Grande do Sul agora neste ano, que chamaram muita atenção. Inclusive, lembra o crime da Suzane von Richthofen, lá em 2002, em São Paulo? E todos esses agora, esses 3 crimes ocorreram aqui no Rio Grande do Sul. O Lucas Abate acompanhou e eu estava conversando antes com o Lucas, que conversou com a psiquiatra. E é bom a gente deixar claro, né, Lucas, que a gente se pergunta o que leva um jovem, um filho, uma esposa. E muita gente de casa deve estar dizendo, é doente. Mas não é bem assim, né? É maldade, é desvio de caráter. E às vezes esse jovem, essa pessoa já dá sinais ao longo da vida, né, Lucas? Muitas vezes, Lu, essa pessoa já demonstra sinais de violência. Até foi citado pela doutora Vivian, principalmente crianças, por exemplo, que pequenas maltratavam animais, que isso pode ser um indício, mas que sempre passou batido. E quando acontece uma tragédia dessas, se olha para trás, se olha para o perfil dessa pessoa e vê que várias vezes a pessoa deu sinais de que tinha uma maldade. Mas é muito interessante o que ela fala nessa questão do doente mental e também da pessoa que é má. Ela diz que nesses casos em que se tem uma premeditação, que a pessoa planeja, executa, depois tenta esconder, tenta envolver outras pessoas, isso não é uma doença, porque o doente mental, segundo ela, não consegue fazer isso, não consegue planejar. Ele age por impulso durante algum tipo de surto e quando ele percebe o que ele fez, ele não tem a consciência que foi ele mesmo que fez. Então, muitas vezes, ele permanece no local e não tenta esconder o corpo, não tenta esconder nenhum tipo de provas. Esse é um detalhe muito importante que ela diz que sempre analisa, ela que é psiquiatra forense, sempre analisa no perfil das pessoas. Se tem um tom de maldade mesmo, toda uma trajetória de uma pessoa malvada, que planeja, ou se foi uma pessoa, um doente mental em surto. E nesses 3 casos se teve esse item da premeditação. Principalmente aquele de Jaguarão, que a gente vai lembrar que foram 2 anos planejando. E isso, segundo ela, não é indicativo de uma pessoa com doença, porque por 2 anos se planejar tem que ter muita frieza, ainda mais vivendo dentro, no mesmo teto, né, abaixo do mesmo teto, com os pais e em determinado dia resolver envolver outras pessoas e matar os pais. Ô, Glauco, olha, eu tô assim impressionada, né, com a frieza, a crueldade, a premeditação. Teve 2 anos, 2 meses, 2 semanas, né, o tempo de planejamento de cada um. E a interpretação, a encenação, né, Glauco, no momento ali do funeral, no velório. Isso é a grande diferença. Eu estava pensando aquilo, quem nunca teve problemas em família? Aquele momento, aquele acesso de raiva por um motivo ou outro, aquela discussão mais forte. Agora é diferente. Quem tem isso, quem encara um familiar como inimigo, dá para dizer assim, e planeja isso durante um tempo, quer dizer, esse sentimento ele é permanente. Né? É uma raiva, parece. É uma raiva, é um desejo de vingança e é ambição também, se tratando de caso patrimonial. Bem como disse o irmão do bombeiro que foi assassinado, isso aí move a questão patrimonial, né? Agora, isso é caso a caso, mas algumas coisas são muito comuns, a gente está vendo aí. A ambição, para mim, é uma delas, é uma coisa em comum em todos os casos envolvendo dinheiro, né? Com certeza. É que, né, a gente estava conversando, Lucas, muita gente diz, nossa, isso aí só pode ser gente louca, mas não é isso. A gente está falando aí de maldade, de ambição, é um combo meio que completo em que, para a pessoa, ela acha que a única forma é tirando a vida do outro, que daí ela vai conseguir resolver esses problemas. Mas, como a psiquiatra Vivian disse, não se trata de uma doença psiquiátrica. É maldade, é frieza, é a pessoa quer realmente matar. E isso existe, infelizmente existe, né? E o que sustenta a psiquiatra também que essas pessoas enxergam os familiares, outras pessoas próximas da relação, na verdade não como pessoas, mas sim como objetos.
como uma peça de roupa que deixou de servir e a partir do momento em que não se usa mais, não tem nenhuma serventia, se coloca fora. E esse é até uma comparação que ela traz em relação a essas pessoas. O pai, em determinado momento, não dava mais, de repente, algum tipo de auxílio financeiro que a pessoa estava esperando. O pai, a partir daquele momento, não servia mais, então ela poderia matar, se desfazer do pai para obter todo o dinheiro, toda a herança, um seguro de vida. Então, é um quadro muito característico verificar essas pessoas identificam nos outros objetos e não pessoas, não seres humanos. Isso, claro, o que sustenta a psiquiatra Vivian. Para você que está chegando agora, 12:33, nós estamos falando sobre crimes familiares, crimes em que os próprios filhos mataram os pais, muitas vezes com a ajuda da mãe, da esposa da vítima. Foram 3 de grande repercussão só esse ano aqui no Rio Grande do Sul. A gente teve em Segredo, a gente teve em Jaguarão, lá no sul do estado, e agora, recentemente, aqui em Sapiranga. E o Lucas Abate conversou com uma psiquiatra forense, uma psiquiatra que lida com isso, ou seja, com casos envolvendo crimes, né? Ou seja, dentro da polícia, para avaliar o perfil desses criminosos. E o que ela disse é que, nesses casos, há planejamento, são crimes premeditados, a gente usa muito, ou seja, eles planejaram. Um deles, né, Lucas, 2 anos de planejamento lá de Jaguarão. Segredo, 2 meses. E esse aqui, pelo menos 2 semanas. Aqui o de Sapiranga, que foi o tenente coronel Contreira, que foi morto no dia 25 de outubro pelo enteado, com a ajuda da própria mãe, ele teria pelo menos planejado aí durante 2 semanas, trazido um anestésico do próprio estágio, né, Lucas? Isso, por 2 semanas é o tempo que ele relatou à polícia que já estava planejando, trazendo anestésicos que ainda não foram descobertos quais são, mas ele fazia estágio em um hospital e desviava esses medicamentos, já levava para dentro de casa. Esse caso de Segredo, 2 meses por causa de um seguro de vida. E o caso de Jaguarão, a gente vai lembrar, foram 2 anos de planejamento. Só que o que mais chamou atenção na época desse crime de Jaguarão não foi o prazo que esse filho planejou o crime, mas sim que nesse meio tempo, Lu e Glauco, ele conheceu a namorada. Não fazia muito tempo que ele havia conhecido a namorada. E ele conseguiu ainda convencer a namorada e mais um amigo de participar junto com ele do crime. Então a gente não está falando de uma pessoa má, uma pessoa que premeditou, mas sim de 3 pessoas que agiram em conjunto, claro, com o planejamento de uma que convocou as outras, mas 3 pessoas que tomaram uma decisão de matar uma família. Ô Lu, oi. Você falou há pouco do caso da Suzane, né, von Richthofen. Isso 2002. é mais um exemplo de que atinge também todas as faixas, economicamente falando, né, de famílias, né? Com certeza. Não é uma coisa, família desestruturada lá na periferia, que brigaram e cometeram um crime por causa de um carro. Não, tem coisa em vários níveis aí, infelizmente. Infelizmente. Tá certo, obrigada aí pelas informações, Glauco e Lucas. Agora vamos falar sobre eleições. E a Camila Faraco tem as informações sobre um aplicativo que ajuda a achar o candidato ideal. Camila, acho que a Camila não está me ouvindo. Camila está entretida ali, provavelmente deve estar num Tinder. Camila, tá me ouvindo? Camila? Oi, Lu, tudo bem? Alô? Desculpa, eu estava aqui ocupada procurando o meu candidato a vereador nessas eleições. Muito Como bem. a gente já anunciou, existe agora uma ferramenta muito legal. E deu criada match, aqui Camila? Por um grupo de voluntárias de Porto Alegre. E eu estava justamente buscando exatamente algum candidato que tenha a ver com o que eu penso sobre a cidade. E, além disso, eu posso até botar filtro para ver se eu quero uma mulher, um homem jovem, mais experiente. Acho que vai dar match, hein? A gente fez uma matéria bem legal contando essa iniciativa. Aqui, o match é garantido. A ferramenta vota.org.br quer ajudar o eleitor a encontrar o candidato mais compatível com as ideias e os valores de cada um. Não é à toa que está sendo chamado de Tinder do voto. A plataforma funciona assim, tu entra, te cadastra, responde as 30 questões, o eleitor pode pular algumas, ele só precisa responder 21, obrigatoriamente, mas claro que quanto ele mais responder, mais refinado vai ser o resultado.
Um grupo de voluntárias do projeto entrou em contato com os 850 candidatos ao cargo de vereador aqui de Porto Alegre. Cerca de 300 responderam com suas opiniões sobre temas relevantes para a cidade, como educação, segurança pública e, claro, saúde durante a pandemia da Covid-19. Todas essas opiniões foram cadastradas no aplicativo e, assim, os eleitores podem encontrar o seu candidato ideal. A ONG Minha Porto Alegre e a rede Nossas Cidades desenvolveram a ferramenta gratuita e sem fins lucrativos. O cruzamento de dados também permite filtrar o perfil dos candidatos. Se eu quisesse votar numa mulher negra, para ter mais pessoas assim na Câmara e ter mais representatividade, eu poderia fazer esse filtro ali. Ou em uma pessoa LGBT, uma pessoa trans. Cerca de 3 mil usuários já escolheram o seu candidato pela ferramenta. Entre eles, a Laís, que também é voluntária. Também é uma oportunidade de conhecer pessoas, de conhecer plataformas novas, né? Pessoas que têm ideias parecidas, mas que não estavam no teu radar. Pois é, eu estou olhando aqui, ó, dá para fazer diretamente pelo site, não precisa necessariamente baixar o aplicativo, é vota.org.br, muito bacana essa ideia. Deixa eu voltar a falar com a Camila, porque hoje é o último dia de propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio, e também o último dia para a realização dos debates na TV, no rádio. E Camila, agora a gente está na reta final, domingo, dia de eleições, dia de ir às urnas, tem algumas mudanças em razão da pandemia e uma delas é o horário, então a gente tem que deixar bem claro isso para as pessoas, né? Pois é, Lu, esse ano o horário foi aumentado, vai ser das 7 da manhã até as 5 horas da tarde, mas lembrando que das 7 horas até as 10 horas vai ser priorizado o atendimento, o voto dos eleitores acima de 60 anos, os idosos, justamente para não ter aglomeração, né, ter todos os cuidados necessários, já que nós estamos no meio de uma pandemia. Agora, Lu, olha só, eu estou aqui no depósito do TRE que ficam as urnas e a gente percebe ó, essa quantidade de caixas com as urnas todas prontas, já estão sendo, né, enviadas algumas. E a gente tem uma aqui, inclusive, que é assim que elas vão ir em cada colégio eleitoral. Uma urna pronta, né, com também esse kit para cada mesário, ó, com as canetas e, claro, álcool gel fundamental nesse momento de pandemia. Eu estou aqui com o chefe, né, da seção de urnas do TRE, o Vanderlei Santos. Agradeço pela sua presença. Como é que está, então, esse clima de reta final? Quais são os trabalhos de hoje? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Estamos aqui na fase final, revisando as urnas eletrônicas, colocando os materiais para os mesários, para que, então, a partir de amanhã, a gente consiga encaminhar estas urnas aos locais de votação e para estar, então, à disposição dos eleitores no dia 15, como você bem falou, a partir das 7 horas da manhã para aqueles que têm a prioridade, né? Mas os demais eleitores também, a gente orienta que realmente possam, quem não tinha prioridade, que vá depois das 10 horas, mas a prioridade nada impede de alguém votar antes, né? Entre 7 e 10 horas da manhã. Tá, tem um detalhe nessas eleições, Lu, que é importante a gente lembrar, que algumas urnas daqui do Rio Grande do Sul foram enviadas para outros estados, como Santa Catarina e São Paulo. E com isso afeta um pouquinho o serviço dos eleitores, né, Vanderlei? Não afeta o local de votação, mas pode afetar a sessão, é isso? Exatamente. A gente tomou precaução de não alterar o local de votação para que o eleitor, então, se dirija ao mesmo local que costumava votar, porém pode ocorrer da sua sessão ter sido alterada. Então o eleitor vai ao local e pode, muitas vezes, votar numa sessão diferente daquela onde ele estava acostumado a votar, porque nós aglutinamos algumas sessões. Mas ali vai ser orientado pelo mesário, que a sessão segue ali, enfim, ele vai ter as orientações. Sim, tem uma equipe já preparada para orientar o eleitor em qual urna ele deve se dirigir para consolidar o seu voto. Ô Camila, bom, outra de questão, qualquer forma, em relação ao horário, só para a gente deixar claro, ali das 7 às 10 a prioridade é para idosos, mas digamos que a pessoa trabalhe, ela pode ir naquele horário, mesmo não sendo do grupo de risco, né, Camila? Vanderlei pode responder. Exatamente, nada impede que o eleitor vá nesse horário, né? É uma prioridade para os idosos, mas a urna está aberta para qualquer eleitor da sua sessão votar entre as 7 horas da manhã e 17 horas. Lu, eu tenho só 2 recados para os eleitores, os 8 milhões de gaúchos que vão às urnas agora para o primeiro turno no domingo. Então, assim, tem essa questão da transferência das urnas para outros estados que vai afetar as sessões, né, nos colégios eleitorais, em cada local de votação, mas também tem 70 locais, mais de 70 locais no Rio Grande do Sul, que tiveram uma alteração por conta de condições para receber os eleitores justamente nesse período de pandemia. E aí a gente reforça que os eleitores
procurem saber qual é o local de votação certinho para não dar erro, não dar confusão no dia. Isso pode ser feito pelo telefone do TRE, 148-148, também pelo site tre.jus.br e também no aplicativo e-Título, um aplicativo gratuito que o eleitor pode baixar, inclusive, para vários serviços, como justificar o voto em caso de ausência, no domingo, dia 15, primeiro turno das eleições. Obrigada, Camila. Então, sem esquecer da máscara, da caneta para assinar o nome, não ter que pegar o do mesário, né? E muito álcool em gel. Agora tem um recado. Um plano de saúde que cubra terapias de odontologia, você conhece? E se a cobertura for ainda sem coparticipação? O plano da IBCM é a resposta para tudo isso. Além de diversas especialidades médicas, a IBCM oferece aos servidores públicos municipais e estaduais atendimentos em psicologia, fono e nutrição. O plano de saúde da IBCM também é reconhecido por seus diversos serviços odontológicos, garantindo qualidade de vida aos seus beneficiários. Mais do que nunca, cuidar da sua saúde é prioridade. Conheça mais sobre os tantos benefícios de fazer parte da IBCM. Ligue agora mesmo para o telefone 51 3230 5511 ou mande um WhatsApp para o número que está aparecendo aqui na tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. E agora, hora de falar do tempo. Roda a vinheta. Zé Stael Cias já está aqui com a gente no estúdio. Domingo, dia de eleições. E será que a gente vai às urnas com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, calor? Calor, sim. Calor é para todos. A chuva não é bem assim, mas a gente tem a perspectiva aí de um domingo de forte aquecimento. Que bom que tem aquele horário especial para os idosos mais cedo, porque realmente vai ser um domingo muito abafado, muito desconfortável. E a previsão em grande parte do dia, em grande parte do domingo, é de sol, mas tem uma frente fria chegando. Então tem alerta ali, especialmente para a fronteira oeste, trechos do sul do estado, onde a chuva avança mais cedo e provavelmente já no turno da manhã poderemos ter temporais. A gente preparou aqui algumas cidades, a gente separou para trazer a previsão especialmente. Campo Bom, por exemplo, é uma decisão difícil, Lu, a gente tem que escolher um único ícone para representar o dia. Então, assim, tem a chuva aqui, mas grande parte do domingo é com sol, calor, temperatura chegando aos 33 graus. Como tem umidade, a sensação é de temperatura mais alta e tem risco de chuva isolada mais para o final da tarde e à noite, ou seja, grande parte do dia de votação com sol. Caxias do Sul, perspectiva também de muito abafamento, vejam, 29 graus é a previsão da temperatura à tarde em Caxias do Sul na Serra e a mesma condição, com essa frente fria se aproximando, temporais isolados podem acontecer no final da tarde. Isso domingo. Isso só para o domingo, previsão para o domingo. Vamos então para a próxima cidade, Santa Maria, no centro do estado, também um dia de muito calor. Lá o céu já fica mais nublado no final da tarde, no final da manhã, início da tarde, então um dia bem abafado e com maior risco de pancadas de chuva em Santa Maria, temperatura de 31 graus. Bom, e a próxima, acho que nós temos mais uma Pelotas, isso Pelotas na Zona Sul, também com instabilidade chegando mais cedo e por isso lá a temperatura não passa dos 25 graus. Então, em geral, um domingo muito abafado, Alegrete lá mais no oeste do estado também com 29 graus e olha que tem os raiozinhos indicando temporais na região do Alegrete, não só a chuva, mas também com rajadas de vento, raios e quem sabe até o granizo. Eleições aí bem abafadas, né? Agora falando em granizo, teve já granizo aí no estado, né? Sim, nós tivemos quase todos os dias dessa semana, um ponto ou outro, mas ontem que nós temos imagens, aqui Antônio Prado, né, produção? Antônio Prado, aqui um vídeo ali na região da Serra. Tivemos, vejam só, o granizo acumulou. O que aconteceu ontem, que nós tínhamos chuva isolada e a atmosfera ainda está fria do frio da semana passada, porque aqui na superfície onde a gente está, aquece rápido, faz calor, mas a atmosfera demora um pouco mais para esse calor chegar até lá. Então essas nuvens carregadas se formaram nesse ar mais gelado e trouxeram esse granizo com essa característica que é bem típico a acontecer depois de um período de frio. Então a gente teve esse granizo acumulado, veja, formou um verdadeiro tapete. Parece aquela imagem de Curitiba que esses tempos, né? Exatamente, que foi exatamente o mesmo efeito. Só que trouxe prejuízos, a gente recebeu relatos lá nas Parreiras, teve prejuízo, plantações de pêssego também machucou bastante
as frutas. Então, infelizmente, o agricultor esse ano está passando por bastante dificuldade. A estiagem atrasando o plantio e, por outro lado, quando chove, a chuva traz o granizo também trazendo prejuízo. Então, infelizmente, este é um cenário que hoje pode acontecer. Vamos colocar aqui a previsão do mapa de hoje à tarde no Rio Grande do Sul. Um cenário bem parecido com o de ontem. Grande parte das regiões com sol, vejam, 35 graus lá em Santa Rosa, onde precisa, não chove, 29 graus em Uruguaiana, 29 em Santa Maria e aqui de novo na Serra, pancadas isoladas de chuva. Não vai chover em todos os municípios, mas onde acontecer pode de novo trazer um episódio de queda de granizo. Novo Hamburgo aqui no Vale dos Sinos com 31 graus. Agora nós temos aqui... A gente sente essa atmosfera pesada, né? Porque tá quente e tá úmido. Abafado. Abafado. Exatamente. No cabelo a gente percebe essa umidade, né? Que tá difícil de arrumar. E realmente essa combinação de calor e umidade, vejam, já tem bastante nuvens aqui na região do Planalto, Alto Uruguai, indo em direção à Serra. Tem nuvens também mais no sul do estado, mas são nuvens com outras características, nuvens mais baixas, que só podem trazer garoa. Então, para hoje, a possibilidade de granizo continua entre o Planalto e especialmente Campos de Cima da Serra hoje à tarde. Previsão para os próximos dias, vamos aqui o gráfico de Porto Alegre, para mostrar que nós teremos amanhã um dia ensolarado, tempo aberto. Na sexta-feira, hoje as nuvens continuam por aqui. Hoje a máxima vai aos 30 graus, amanhã também. Sábado chegando aos 32 na capital, mas aos 34 no Vale dos Sinos. Um sábado muito quente, antecipando um domingo de eleições. Aqui eu coloquei sol e nuvens, justamente porque na segunda-feira, Lu, eu coloquei sol e chuva aqui nos ícones. E às vezes dá a interpretação para quem está assistindo que vai chover o tempo todo, e não é isso. Quando tem sol e chuva, tem sol e períodos curtos de instabilidade. Dá uma chuvinha, exatamente, né? Olha que o pessoal aí abordou essa semana e disse, mas o Stael disse que ia chover todos os dias. Eu vi Fake gente news. brava aqui dentro, dizendo, Stael errou, disse que ia chover todos os dias. Ó, um beijo aí pra nossa figurinista Berê, disse, poxa vida, peguei roupa pra chuva. Choveu, mas foi em 24 horas, choveu 5 minutos, 10 minutos. Então, às vezes, a gente tem que decidir num ícone só representar o dia inteiro, não é uma coisa fácil. É outro desafio da previsão do tempo. Ô, Stael, tem que fazer um ícone em conta-gotas a chuva. Isso. Só uma gotinha. Então, vamos falar pro pessoal da arte aí se puxar para fazer. E vamos falar, então, sobre a seca, né? A questão da seca. Pois é. Seria bom uma chuvinha, né, Stael? Manda pra nós. Nós temos um cenário bem preocupante no Rio Grande do Sul em relação à estiagem, apesar dessa chuva acontecer, mas não resolve ainda. Pois é, né? E é um cenário que está castigando mesmo, né, os produtores rurais aqui no Rio Grande do Sul. Isso porque a gente tem a impressão de que as coisas se tornam ainda mais graves quando acontecem aqui do lado, né? Exatamente. Então a gente sabe que a seca está atingindo toda a América do Sul, mas atinge também aqui o Rio Grande do Sul, e é sobre isso que a colega Gabriela Arerina fez uma reportagem sobre as consequências que a falta de chuva tem causado nas plantações aqui no nosso Rio Grande do Sul. Olha só. Um olho no céu, outro na lavoura. Faltou chuva e o plantio da soja está atrasado na propriedade do seu Emir, em Santa Maria. Aqui, se chover agora domingo, tem previsão dentro de uns 15, 20 milímetros, já chega para nós plantar e nascer. Apesar da incerteza com o clima, o produtor vai arriscar, porque a soja está valorizada. A estimativa é de que a safra nacional de grãos em 2021 seja histórica, mais de 253 milhões de toneladas. Segundo o IBGE, a produção de soja é um dos destaques. Além da maior demanda por alimentos no mundo, o câmbio deve seguir favorecendo os produtores brasileiros. Essa questão da valorização do dólar, ou a desvalorização do real, na verdade, a gente está exportando, fica mais barato para outros países virem comprar os produtos aqui dentro. Em torno de 80% da nossa soja a gente exporta para a China. Para você ter uma ideia, a gente produziu então em torno de 120 milhões de toneladas em 2020 e exportou 80 milhões de toneladas. Ao contrário da soja, no caso do arroz, a estimativa é de queda de 2,4% na produção. O produto vinha de um ótimo momento este ano, por causa do aumento do consumo, quando as famílias ficaram mais em casa. Foi por isso que o consumidor pagou mais caro pelo arroz em 2020. Apesar da valorização nos preços, o setor teme os efeitos da estiagem. Seu Rubem, produtor de Viamão, na região metropolitana, tem 1.000 hectares de arroz. Ele optou por não reduzir a área plantada,
Mas, para diminuir o risco de perdas por causa da previsão de estiagem severa no verão, antecipou os trabalhos na lavoura. O ano passado a gente já plantou cedo, mas plantamos em quase dezembro. Esse ano a gente plantou em setembro. Então, a gente ganha tempo aí, né? É muito grave essa situação e olha, a nossa produção apurou que a Secretaria Estadual da Agricultura está elaborando um plano emergencial, né, para ajudar esses produtores, desde processos de irrigação até construção de poços, enfim, para ajudar esse momento de seca, né, tão grave, e ele deve ser apresentado na próxima semana, inclusive ao governador do estado. E, Estael, no início do ano a gente teve aí uma quebra de safra, ou seja, reduziu, né, o número do que a gente colheu aqui no Rio Grande do Sul em torno de 50%. Já foi muito sério. E isso as pessoas acham que é lá no campo. Não, isso é o produtor, é o morador da cidade. Exato, é o rendimento daquela cidade, né? Tem muita cidade que vive disso. A economia é totalmente ligada ao setor agrícola. É o que vai para a nossa mesa. Exatamente. Então, as pessoas estão vivendo isso esse ano, né? Na própria cesta básica. A gente sente no nosso dia a dia. E a NASA fez uma estimativa, uma avaliação e com monitoramento que eles têm de imagem de satélite, que essa é uma das piores secas na América do Sul desde 2002. Essa avaliação eles fizeram com base na extensão da estiagem, na duração, porque desde 2018 já tem sinais de estiagem, e no volume de água. Esse mapa aqui mostra a umidade do solo na parte subterrânea, ou seja, onde as raízes buscam a água para se desenvolverem. E estas áreas em vermelho escuro, que indicam um percentual muito baixo de umidade, só acontece a cada 50 anos. Então vejam a gravidade que é, e não é só aqui no norte da Argentina, Paraguai, pegando aqui o oeste do Rio Grande do Sul, Missões, Paraná, mas vejam boa parte do Brasil. A boa notícia, em parte, que o Laninha traz mais chuva para as outras regiões, mas aqui para o sul o cenário é arrasador, porque vai ter uma nova estiagem e vejam, a gente começa essa nova estiagem a partir de agora, já com pouquíssima umidade no solo, especialmente nas áreas produtoras de soja. E fazendo aqui um parênteses, um dos efeitos desta seca, que já tem quase 2 anos, foi a proliferação dos gafanhotos lá no Paraguai e norte da Argentina neste ano, que foi esse desequilíbrio, né, na umidade. Vira e mexe e volta os gafanhotos. Exatamente. Olha, acho que a gente vai ter notícia deles aí daqui a pouco. E mais. racionamento de água também. Racionamento de água, efeitos na cidade e no campo, infelizmente. Tá certo, obrigada pelas informações, Théo. Vamos torcer, né, Glauco, pro São Pedro mandar uma chuvinha pra cá. E outra? Um monte de ideia. Fazer lá uma dancinha da chuva. E vamos descobrir onde é que é o botão para terminar o ano. Pelo amor de Deus. Chega, 2020, chega. Glauco, fica comigo, porque eu sei que você tem aqui uma notícia terrível vindo do litoral norte. Uma ossada foi encontrada numa área de serviço de uma residência no litoral norte. Que informações, o que aconteceu lá? Que ossada é essa, Glauco? Acabou de chegar essa informação pra gente, Lu. Segundo informações da polícia, uma mulher é suspeita de matar o ex-companheiro dentro de casa no município de Arroio do Sal. Jonathan Martins de Almeida estava desaparecido há 4 anos. A ossada foi encontrada hoje de manhã. Os restos mortais estavam embaixo de uma área de serviço que teria sido construída depois que o corpo foi enterrado. Que loucura isso aí! A mulher foi presa em flagrante por ocultação de cadáver e deve ser responsabilizada pelo homicídio, conforme as investigações da polícia. A gente falou antes em crueldade. Glauco, meu Deus! Que coisa, fazer uma obra em cima do local onde o corpo estava enterrado, Lu. Isso me lembra um outro crime, uma vez, que um filho também matou a mãe e aí colocou ela dentro de uma parede, né? Concretou, inclusive. No bairro Montserrat. Exatamente! A gente estava falando agora sobre a crueldade, sobre essas questões desses crimes familiares, filhos, esposas, matando seus companheiros, seus pais. Mais um. E tem informação de quando teria sido esse crime, Glauco? Você sabe, mais ou menos? Ele está desaparecido há 4 anos. A polícia suspeita... 4 anos? Exatamente, que tenha sido justamente o tempo entre o assassinato e agora que eles descobriram. Você viu aí a imagem do cão, né? Porque a pessoa, além de matar, ela vivia ainda nessa casa. Sim, eu acho... É isso que eu fico... É difícil de entender. Como uma pessoa convivia no mesmo local, Lu? Enterrou Como e continuou pode vivendo isso? a vida normalmente. Meu Deus, gente. É difícil de entender, onde é que a gente né? vai parar com essa crueldade toda? Não. E olha, pra achar, o policial teve que fazer, os policiais, bombeiros, enfim, tiveram que fazer a escavação, usar o cão aí, farejador. Quer dizer, uma mão de obra imensa porque, repetindo, foi construída uma área de serviço em cima do local. Ou seja, concretou ali, enterrou, Exato. concretou. Tinha o piso e continuou vivendo a vida normalmente. Tipo, desapareceu,
Era isso, sigo a minha vida normalmente. Eu fico pensando, né, e a gente, por isso que fez essa reportagem hoje, Glauco, sobre o que passa pela cabeça dessas pessoas. E é como a psiquiatra disse, é uma peça, é um objeto, ela encara não como uma vida, mas como um objeto, né, descartável. Matei, enterrei, sigo a vida. E a gente, uma vez, podia ver em filme, podia ver no Rio, em São Paulo. Não, tá aqui. É Arroio do Sal, é aqui no litoral norte, é pertinho de Porto Alegre. Pode estar em qualquer lugar, Lu. Pois é, a psiquiatra ali que o Lucas Abate, inclusive, entrevistou, ela disse, né, que essas pessoas normalmente já dão sinais ao longo da vida, alguns sinais de crueldade, de frieza, né, e são crimes normalmente muito bem premeditados, ou seja, planejados. Nesse caso aqui, em Arroio do Sal, como a gente viu, a pessoa ainda não só matou, como concretou, construiu uma área de serviço ali no lugar onde tinha um cadáver, ainda provavelmente lavava a roupa, Não, e imagina o trabalho da própria polícia, Lu. Há 4 anos tentando achar rastros, provas que levassem ao paradeiro desse homem, né? E só lembrando aqui, a polícia, através das investigações, deve encaminhar, então, o pedido de indiciamento justamente por ela ter assassinado este homem. Quer dizer, não é só o fato da ocultação, ela teria assassinado. Provas eles devem ter, né? E a gente vê aqui naquela imagem, não sei se dá para voltar ali da área de serviço, que a polícia, claro, deve ter desconfiado. Eu lembro de um outro crime também um pouco semelhante, em que enterraram e aí era uma construção mais nova. Olha ali, ó, a foto. A gente vê que a parede, né, Glauco, é mais recente, não está rebocada. Talvez aí tenha levantado essa suspeita. Agora, que terrível. Obrigada, Glauco. Mais informações sobre esse caso no segunda edição, a partir das 7h20, com o meu colega Marcelo Chemali. E agora a gente fica por aqui e vocês ficam então com imagens da seca pelo Rio Grande do Sul e a gente orando para o São Pedro mandar chuva para cá, né, Glauco? São Pedro, por favor, olha pra gente. Olha para nós. Tchau, tchau. Até amanhã.